Pessoal, bom dia. Acho que, conforme combinado com o Edu, acho que eu inicio, porque a minha parte é mais quadradona, mais by the book. Carlos falou, a gente não pode ignorar, porque já nos foi apresentado. Opa, Assim, então a gente não vai fazer com... Não, então acho que teve alguma interferência aqui. Por isso. Acho que é o Vitor. Entendeu? Cancela. Vazando. Pronto, perfeito. Desativei o som dele. Então, estava dizendo que a minha parte ela é mais by the book aqui, mais quadradona, de tentar sintetizar aspectos do texto, e na sequência o Eduardo vai fazer algumas ponderações assim, um pouco mais abertas, mais fluídas. Para não me perder, vou até cronometrar o meu tempo, já que eu tenho essa missão aí de sintetizar, tentar trazer highlights de um texto de 32 páginas, né? Ficamos aí com o capítulo 7, intitulado O Lugar dos Tribunais no Sistema do Direito, do livro Direito da Sociedade, do Niklas Luhmann. Vou tentar falar por algo entre 10 e 12 minutos. É um desafio, porque o próprio Luhmann é conhecido por ter descrito a sua teoria como labiríntica, como não linear. Eu não sou um grande especialista em Luhmann, li alguma coisa aqui e ali, né, ao longo do tempo. Esse não me parece propriamente o texto mais difícil dele, mas ainda assim é desafiador, é muito rico, né? São muitos aspectos para tentar destacar, mas é curioso que lembrar disso, né? O Luhmann ele afirmava isso, não, eu propositalmente, deliberadamente deixei meu texto enigmático, conscientemente, né, para tentar evitar uma compreensão muito rápida do leitor, que traria reducionismos e equívocos. Então, isso explica também um pouco da dificuldade de traduzir o Luhmann, né, para outros idiomas, e tem autores que dizem que isso está na raiz de porque ele não é tão forte, por exemplo, na sociologia norte-americana. Mas vamos lá, o nosso capítulo 7, ele é dividido em 6 sessões em 8 sessões ou itens. E eu vou procurar trazer um pouco do espírito, do sentido de cada item, né? O texto, ele começa com uma hipótese e com uma pergunta. A hipótese inicial do texto aí do Luhmann é de que o processo de diferenciação de um sistema demanda, ao mesmo tempo, uma diferenciação interna que desenvolve enquanto o próprio sistema se desenvolve. Então, aí é a teoria dos sistemas luminiana. Você tem o sistema, você tem o ambiente daquele sistema. Ele está colocando essa hipótese logo no início do texto. A diferenciação do sistema em relação ao seu entorno, em relação ao seu ambiente, ela se faz acompanhada de uma diferenciação interna ao sistema, né? Essa é a hipótese. E a pergunta, quais são então as formas de diferenciação internas ao sistema do direito propriamente, né? E ele já desde essa primeira sessão vai colocando que ele quer entender melhor o papel dos tribunais, né? Em todo o contexto aqui do sistema jurídico, né? Eu fiz uma nota pessoal, né, lembrando que a teoria do Luhmann é uma teoria dos sistemas sociais como sistemas de comunicação, né? É isso aí, um sistema é definido por uma fronteira entre ele próprio e o seu ambiente, separando o sistema de um exterior que é infinitamente complexo, caótico. Nós temos que nos lembrar disso, né? E da importância da teoria da diferenciação também na teoria geral aqui luminiana. Vamos lá. Isso já cobre de modo muito rasteiro a seção 1. Na seção 2, o Luhmann explora a distinção entre a legislação, por um lado, e a jurisprudência, pelo outro lado, entre a atividade legislativa e a atividade jurisprudencial, que é tida habitualmente como a resposta à pergunta que ele colocou na seção 1. Né? É tida como a forma de diferenciação interna ao sistema social, especialmente na tradição europeia. O Luhmann aí chega a fazer um histórico das concepções e da forma de ser dessa diferenciação.
toma essa forma de ser aí em Roma, nos séculos XVI e XVII, no século XVIII e, finalmente, no século XX. Em Roma, ele traz um conceito central de iuris dictio, né? Ele vai dizer que, na Roma antiga, nós temos essa concepção que persistiu bastante até os tempos modernos, de que a legislação e a jurisdição seriam duas variantes de uma só e mesma tarefa, né? Através desse conceito de iuris dictio muito amplo, né, que envolve, então, o colocar o direito e ao mesmo tempo resolver os conflitos, né? O papel do pretor e tudo mais. Já nos séculos XVI e XVII há uma alteração nisso daí. A questão que se põe é do conceito de soberania do início da modernidade. Então, a gente passa a ter aí um princípio de uma diferenciação entre atividade legislativa e jurisdicional, mas em termos aqui muito ligados a essa questão da soberania, de uma forma diferente daquela totalizante da iuris dictio. Esse aqui é o ponto, né? Muito bem. Ele até afirma aqui, né, de maneira quase imperceptível, a compreensão legislativa passa do contexto da iuris dictio, né, de que as leis dizem o que é conforme ao direito, no contexto da soberania, e nesse processo fundem-se durante séculos as ideias de soberania jurídica e soberania política, isso que ele traz como diferencial nos séculos XVI e XVII. No século XVIII, a distinção, ele diz que apenas ali essa condição passa por uma mudança mais forte, onde então a diferenciação entre legislação e jurisprudência adquire a proeminência que conhecemos ainda na atualidade, né? A distinção entre legislação e jurisdição, atividade legislativa e atividade jurisprudencial, dependendo de procedimentos específicos, correspondentes, cada vez mais diferenciados. A partir desse momento, ganha uma proeminência a atividade legislativa. Esse é o senso comum. O tribunal concebido de modo explícito ou implícito como órgão executivo da competência legislativa. Finalmente ele chega ao século XX, a partir do século XX o modelo hierárquico tem sido enfraquecido, ele afirma. E aí ele faz algumas considerações que eu me surpreendi e achei muito pertinentes ao debate atual. Eu nunca tinha lido esse livro do Luhmann, então tudo aqui me surpreendeu um pouco, mas ele faz considerações interessantes para o civilista, para o constitucionalista, tem aqui afirmações muito atuais, né? Em relação ao legislador, os poderes de interpretação do juiz têm aumentado. O juiz se depara com uma dupla exigência: decidir sobre cada caso e decidir de maneira justa, o que no mínimo quer dizer aplicar a igualdade nos casos particulares, isso é, aplicar as mesmas regras, né? A pressão do caso concreto, ele chega a mencionar toda a questão de cláusulas gerais, princípios, e ao mesmo tempo a necessidade de segurança, a necessidade de aplicação igual para todos. E a partir daí que ele fecha a seção 2, destacando que ele quer compreender a posição especial dos tribunais no sistema do direito. Ele entende que isso não foi bem compreendido até agora pela teoria geral do direito, pela sociologia, né, pelas teorias sociológicas. Na seção 3, Luhmann afirma que o fechamento operativo do sistema e seu descolamento de toda e qualquer participação direta no ambiente corresponde à necessidade interna ao sistema de decidir, né? Então ele começa aqui a colocar a questão da decisão, né? O estado do sistema não pode ser tomado como resultante do estado do mundo. Ele conclui que convém perguntar o que é exatamente isso que os tribunais fazem, né? O decidir. Tomar uma decisão, e com isso ele traça um conceito de decisão, uma verdadeira teoria da decisão,
com afirmações muito bullet points, mas muito interessantes, uma teoria um pouco abstrata, lógico-conceitual, mas também ligada à temporalidade da decisão, que vai acompanhar até o final do texto, né? Ele afirma que a decisão está sempre relacionada a uma alternativa, que consiste em, no mínimo, 2 e não raras vezes mais caminhos que podem ser trilhados, e que estes, por sua vez, podem conter situações, acontecimentos e mesmo decisões, né, que são possibilitados por aquela decisão unitária que se está tendo em vista. No entanto, a decisão mesma, em busca do que seja a decisão, ele afirma que essa decisão mesma não é um componente da alternativa que se apresenta, ela não é um dos caminhos. A decisão em si implica em caminhos, mas ela não é nenhum dos caminhos. Ela não é o caminho escolhido, por exemplo, né? É a diferença que constitui a alternativa, ou de maneira mais precisa, a decisão é a unidade dessa diferença, né? E aí ele começa a falar sobre a questão da temporalidade, a decisão não se encontra determinada pelo passado, a decisão opera no âmbito da sua própria construção, que é possível somente no presente. Toma o passado como imutável, quer alterar o futuro, mas como se fosse atualizando um presente. A decisão trabalha muito com o tempo presente, né? Ele coloca aqui algumas afirmações interessantes, que eu não vou ter tempo de falar, que eu já estou estourando o meu tempo. Eu anotei aqui uma nota pessoal, vai ficar meio largada, de que a certa altura ele chega a afirmar que o sistema jurídico não tem uma unidade real, mas mística, misteriosa, simbológica, baseada em distinções algo arbitrárias. O que dá o fecho é o dever de proferir resposta jurisdicional, essa questão do dom liquid, esta obrigação de decidir. Por isso que ele perde, assim, não vou dizer perde tempo, mas dedica tanto tempo à questão da decisão. E justamente na seção 4, o Luhmann começa a abordar o tema da proibição de denegar justiça, ao qual ele dá um enorme valor, e o qual vai tomar como grande traço cerne do subsistema dos tribunais. Ele toma a atividade jurisdicional, o que ele chama de tribunais, como central ao sistema jurídico, e central ao subsistema dos tribunais é essa a proibição de se denegar justiça, né? O Luhmann afirma que o caráter obrigatório da decisão é o que distingue os tribunais de todas as demais instituições do sistema jurídico. Ele afirma que os tribunais se vejam na obrigatoriedade de decidir é o ponto de partida para a construção do universo jurídico, para o pensamento jurídico e para a argumentação jurídica. Por isso, a legitimação, no sentido da relação com valores que transcendem o direito, em última instância, não desempenha nenhum papel importante. Eu fiz questão de ler essa passagem porque também tinha uma nota pessoal minha aqui, crítica, né, assim, humilde, de que isso só funciona realmente num sistema comunicacional aberto, assim, abstrato, né, não aberto, mas abstrato, realmente dissociado das pessoas, e que tem as pessoas e sua realidade como, de certa forma, fora da sociedade, o que para mim, parece que é um traço do sistema luminiano, né? Porque eu entendo que a falta de legitimidade nesses termos que ele afirma tão categoricamente pode trazer revolta, implosão, caos, problema no sistema. E ele responde isso. Quando eu fiz essa nota pessoal, na sequência do texto, ele fala, não, podem haver tensões, se não houver uma legitimação pelos valores e tal, mas, do ponto de vista lógico, isso não é relevante, né? A afirmação por isso o direito deve ser apreendido como um universo fechado em si mesmo, no qual, ainda que sob tensões sociais extremas, pode-se praticar a argumentação puramente jurídica, que por si mesmo decide as margens de interpretação que podem ser praticadas e nas quais tem de se rejeitar uma distorção solicitada.
Fecha afirmando que o caráter obrigatório da decisão é o que distingue os tribunais de todas as demais instituições no sistema do direito. Já aproximando do encerramento, sessões 5, 6, 7, 8, mais rapidamente, na sessão 5, o Luhmann começa a responder a questão inicial, né, sobre a forma de diferenciação própria do sistema jurídico. Para ele, é a partir de certo momento e até certo ponto, ao menos, é importante destacar que impõe-se a necessidade de substituir o modelo hierárquico de diferenciação pelo de uma diferenciação entre centro e periferia. Né? Isso é o que ele vai explorar até o fim do texto. A diferenciação entre o centro e a periferia como essencial aqui ao sistema. Essa seria a forma de diferenciação própria do sistema jurídico em relação ao seu ambiente, ainda que não exclusiva do sistema jurídico, mas é própria do sistema jurídico, em relação ao seu ambiente, que é o resto do sistema social, que é a sociedade. Né? Nesse modelo, o centro é ocupado pelo sistema dos tribunais. O que é o centro? Tribunais, atividade jurisdicional marcada pela obrigatoriedade da decisão. E na periferia nós temos diversos subsistemas. Ele destaca contratos e legislação. Ele coloca atividade aí, autonomia privada contratual e a legislação na periferia do sistema. Eu estou realmente atrasando muito, então eu vou pular algumas coisas, nos debates a gente retoma. Na seção 6, Luhmann aprofunda a relação entre o caráter obrigatório da decisão, a organização dos tribunais e a posição central dos tribunais no sistema do direito, o que para ele permite que se tenha uma ideia nova do fechamento operativo do sistema do ponto de vista temporal e material. Né? Ele afirma que os tribunais reconstroem o passado no formato do caso que se faz no presente, só se levando em conta aí o que é necessário para a decisão do caso e nada mais. E aí a frase emblemática: a função de resolução de litígios está voltada para as partes e o passado, mas a função de enriquecer a oferta de regras legais volta-se para a sociedade geral e o futuro. Então ele faz aí uma mediação, né? A decisão faria uma mediação num tempo presente que vai se atualizando entre o passado e o futuro. Aqui tem uma parte que eu não posso deixar de citar, apesar do atraso. Ele dá uma tocada aqui no Habermas, né? Ele fala que apesar dos reiterados esforços, não foi possível desenvolver uma ciência da legislação convincente, né? Ele colocou a jurisprudência, a atividade jurisdicional no cerne, né? Indo um pouco contra o lugar comum aí para muitos de nós. Ele fala, de fato, não foi possível desenvolver uma ciência da legislação convincente, por mais que juristas e não juristas como Habermas hoje insistam em que a lei seja a base da racionalidade de todas as decisões jurídicas. Na seção 7, o autor pergunta: que determinações sociais são necessárias ou satisfazem as exigências para garantir socialmente a independência e para garantir socialmente a proibição da denegação de decisão da justiça, né, o que é sempre central aqui nesse texto. E ele responde: são aí as determinações sociais de organização dos tribunais e de profissionalização da competência jurídica. Então ele traça uma série de considerações sobre a organização mesma dos tribunais, o caráter profissional ali dos juízes, da atividade jurisdicional, como isso propicia, né, que o juiz não possa se negar a decidir. Né? Então o juiz ele é um profissional, ele tem garantias, ele fala até na irresponsabilidade do juiz como relevante para esse fim. O juiz tem, pelo menos até certo ponto, a situação de responsabilidade, e por isso ele tem que decidir. Pode ser o maior absurdo, ele pode estar criando a decisão ali, mas ele está garantido pelo caráter profissional, pela organização também da atividade jurisdicional, pelos procedimentos. Né? Muito bem. As garantias do juiz, né, que o protegem, o blindam de campanhas de imprensa, questão de não poder sofrer perda de rendimentos. Então, tudo isso ele apresenta nessa seção 7.
E, finalmente, na seção 8, ele traça exemplos de sistemas sociais em que a forma de diferenciação também é dada pela distinção entre o centro e a periferia, e 2 exemplos ele explora de modo especial, o sistema econômico e o sistema político. Eu achei bastante interessante aqui, como depois de passagens bastante abstratas, ele vai trazendo exemplos aqui muito concretos, paralelos, né, para mostrar a visão dele. Então, depois de trazer um sistema jurídico caracterizado por um centro dado pelos tribunais e uma periferia por outros subsistemas, legislação, contratos, ele vai tentar construir modelos semelhantes aqui. Na economia, no centro, sistema bancário, né? Interessante. E na periferia, outras situações, né? Como, por exemplo, atividade comercial, outros tipos aqui de atividade ou de aspectos aqui da vida econômica. A produção, o comércio, o consumo são parte da periferia do sistema, ele afirma expressamente. Também no sistema político, ele afirma que são semelhantes às condições, o centro do sistema é ocupado pela organização estatal, e na periferia nós vamos encontrar coisas como partidos políticos, agrupamentos políticos, além de processos que geram consenso e diuturnamente medeiam os interesses que se mostram relevantes para a política. No final, o Fiel aqui é um criticismo, ele questiona um pouco se esse modelo centro-periferia ele ainda é pertinente, se isso ainda é algo atualizado. Faz aqui algumas considerações críticas, mas conclui que sim, pelo menos até certo ponto, é útil recorrer a esse modelo. Gente, desculpem o atraso, mas acho que podemos ficar basicamente com esses highlights do texto. Edu, espero não ter te prejudicado muito aí. É isso. Posso começar, confabulação aqui. Gente, boa tarde, boa tarde. Seguinte, eu imaginei uma coisa. Na verdade, eu não queria fazer isso, eu não preparei nada para falar agora. Eu quero só trazer alguns pontos, né? Que eu acho que, por exemplo, que para você entender realmente a função dos tribunais dentro do sistema jurídico, você tem que entender muito da obra do Luhmann de uma forma geral, não só a parte que fala do direito, mas também aquela parte que fala da política, né? Ele tem a teoria, que a parte dele é específica para o sistema de direito, mas ele tem várias obras que tratam especificamente do sistema político. E a questão do acoplamento estrutural, que é a Constituição. Eu vou trazer algumas generalidades e aí a gente vai entrar um pouco na posição e na função dos tribunais dentro do sistema jurídico. O que acontece é o seguinte, o sistema do direito, como a gente viu até no comentário do encontro passado, ele é um subsistema funcional da sociedade, né? Como subsistema funcional, ele tem uma função diferente, uma função que só ele deve exercer, gente, eu vou gesticular muito, que só ele deve exercer no seio dessa sociedade. No caso, a função do sistema do direito é a estabilização contrafática de expectativas normativas com a generalização dessas expectativas nas 3 dimensões do sentido: dimensão material, temporal e dimensão social. Isso basicamente quer dizer que ele condensa expectativas sobre a forma digamos assim, de programas, e espera-se que os componentes da sociedade orientem seu comportamento de acordo com esses programas. E o direito, ele é responsável por essa estabilização, por essa consolidação desses programas. Bem, essa é a função, ok. Só que como sistema da sociedade, todo sistema da sociedade tem como operação basal mínima a comunicação. Dentro do sistema jurídico, você tem a comunicação jurídica, que ela se desenrola em, digamos assim, vários formatos de comunicação jurídica diferentes. Sucede que para que a autopoiese do sistema jurídico possa se dar de forma que esse sistema ele consiga se produzir e se reproduzir gradativamente, de uma forma que não gere entraves, que ele não trave nesse mecanismo de autopoiese,
existe a necessidade de um subsistema, do desenvolvimento de um subsistema dentro do sistema jurídico para organizar o fluxo dessa comunicação. Todos os subsistemas sociais, subsistemas funcionalmente diferenciados da sociedade, eles precisaram desenvolver algum tipo de subsistema dentro dele, especializado nessa função de organizar o fluxo comunicacional. Esses não são subsistemas ditos sociais, são subsistemas organizacionais. Existe uma diferença entre subsistema organizacional, subsistema funcional e sistema de interação, que não dá mesmo para entrar aqui, e não é nem alvo desse debate. Mas, enfim, o subsistema organizacional ele serve basicamente para isso. Dentro do sistema do direito, esse subsistema organizacional, ele surge na forma dos tribunais. Então, os tribunais são subsistemas do tipo organizacional, ou seja, são organizações que, no interior do sistema jurídico, servem principalmente para articular e organizar o fluxo comunicacional interno desse sistema. Os tribunais, todos os subsistemas de tipo organizacional, a forma de comunicação preponderante delas chama decisão. São decisões, eles tomam decisões no interior do subsistema do qual eles pertencem. Nos tribunais, a gente tem as decisões jurídicas. Veja, não são só apenas decisões judiciais, são decisões jurídicas. O tribunal, ele funciona basicamente ligando comunicação a comunicação. Ele faz isso de uma forma recursiva. Cada decisão, ela faz menção a outras decisões, e assim por diante. E aí você tem um mecanismo de autoprodução, de autopoiese no interior desse sistema jurídico, realizado por comunicação jurídica, dentro do tribunal por decisões, e isso tudo é organizado pelo tribunal. Organizado pelo tribunal enquanto subsistema de tipo organizacional. Ok, mas isso é mais ou menos isso não é exatamente sobre isso que esse encontro vai tratar. Quando se quer falar da questão do posicionamento, eu falei para que serve o tribunal, qual é a função de um tribunal. Para a Luhmann, isso que é interessante, diferentemente do que a gente vê na dogmática jurídica, na teoria do direito de uma forma geral, o que ocupa o centro do sistema jurídico, o cerne do sistema jurídico, não é a Constituição, é o tribunal. A Constituição fica na periferia do sistema jurídico. Como assim? Na periferia do sistema jurídico, como falou o colega, a gente tem a legislação, a gente tem os contratos, a gente tem outros subsistemas que são mais, digamos assim, receptivos aos influxos de irritações intersistêmicas, de coisas que vêm, digamos assim, de outros sistemas para dentro do sistema jurídico. O sistema jurídico, obviamente, controla de uma maneira bastante, digamos assim, autônoma, rígida, a entrada desses dados. Mas nessa periferia do sistema jurídico, existem esses outros subsistemas, essas outras estruturas, e acontecem esses outros tipos de operação. No cerne do sistema jurídico, você tem os tribunais. Como eles estão no cerne, eles estão menos influentes a qualquer tipo de irritação. Para que o sistema dos tribunais ele sofra algum tipo de determinação de uma irritação extra-sistema, intrasistêmica, ela precisa ser filtrada por toda essa periferia. E é interessante que Luhmann coloca que o sistema do direito, o tribunal, ele é quem positivo direito. Quem positivo direito não é o legislativo. O legislativo não está dentro do sistema do direito. O legislativo está no sistema da política. Mas isso não foge a tudo que a gente vê. Eu estou vendo o Congresso aprovar as leis, eu estou vendo o presidente baixar a medida provisória. Como é que você está dizendo que o direito é feito dentro do tribunal? Olha, embora a Luhmann não tenha colocado isso de forma muito expressa e clara, é de se ver que, como eu acabei de falar, irritações extrasistêmicas, elas são captadas pelo sistema do direito e são trazidas e transformadas, eu vou colocar transformadas para facilitar, são lidas, são vistas sobre a forma de direito. O legislativo, o executivo, ou seja, o sistema da política como um todo, ele não positivo direito, ele produz textos jurídicos normativos, prescrições dispositivas. Essas prescrições dispositivas, elas são absorvidas seletivamente pelo sistema do direito, e aí, dentro da função jurisdicional, elas são, sim, através digamos assim, da ligação, uma coligação com um caso concreto, elas são transformadas, elas são produzidas, são positivadas sobre a forma de normas jurídicas. Então, um texto jurídico normativo, uma prescrição dispositiva, um texto de lei é diferente da norma jurídica. Uma norma jurídica só acontece dentro da concretude, dentro do caso concreto. Como o colega falou,
O que é que o tribunal faz? Ele reconstrói o passado no presente, através do caso, levando em consideração apenas, então somente aquelas informações que são para ali relevantes, e através da reconstrução desse caso, ele busca vincular o futuro e torná-lo expectável. Então, como é que ele faz isso? Produzindo, positivando normas jurídicas através da coligação, digamos assim, dos textos jurídicos normativos que são recepcionados e coligados com o caso concreto. Essas são as normas jurídicas produzidas pelo tribunal, positivadas pelo tribunal, ok? Então, a função do tribunal e a posição dele dentro do sistema jurídico é essa mesmo, realmente, de positivar o direito, de colocar e validar direito através de decisões jurídicas. E para que ele receba esses dados do sistema da política para dentro do sistema do direito, ele se utiliza de uma estrutura, que é a Constituição, que é o acoplamento estrutural. Então, uma espécie de estrutura que é utilizada pelos dois sistemas para se estabilizarem, já que Luhmann entende que o sistema jurídico ele surgiu, na verdade, de uma especificação do sistema da política. Ele foi, digamos assim, se especializou, foi especialização do sistema da política, foi necessário para que fosse, assim, digamos, criado, estabelecido, evoluído o sistema do direito, e para que eles possam trocar de maneira saudável, né, trocar de maneira saudável irritações no sentido positivo, ou seja, trocar informações, vamos colocar assim, eles utilizam dessa estrutura, acoplamento estrutural, que é a Constituição, que serve como uma estrutura de dupla seleção. Ela tanto admite o que é que o sistema vai buscar para si, quanto bloqueia aquilo que ele entende que não faz parte da comunicação jurídica, no caso do sistema do direito, que não se adequa ao código de direito não direito, que é o código simbólico utilizado pelo direito. Então, o tribunal ele positiva a norma jurídica através de programas normativos, né, que são esses esquematismos condicionais do tipo CI, então, e através da ligação de decisão jurídica à decisão jurídica, ele realiza de maneira autorreferente digamos assim, um impulso para a autopoiese do sistema do direito. E isso, o fato dele positivar o direito, não traz nenhum tipo de consequência autoritária ou antidemocrática, já que ele faz isso de acordo com os próprios elementos, de acordo com a própria lógica dele, utilizando os textos jurídicos normativos que são produzidos no sistema da política. Lá no sistema da política, é que todas essas considerações acerca de representação, de democracia, etc., elas vão sofrer, elas vão realmente ter algum tipo de relevância para que, em seguida, tenhamos digamos assim, a tradução dos expedientes do sistema político pelo sistema do direito, de acordo com com sua própria lógica interna, positivado sob a forma de norma jurídica. Bom, era isso. Beleza, Edu. Muito bom. Gabriel, como você quer fazer? Vamos pegar uma primeira rodada de reações, dúvidas, perguntas? Vamos sim, acho que é uma boa. Vamos abrir aí, então, agradecendo, né, em primeiro lugar, ao Edu e ao Marcel pela ótima explicação e o ótimo pontapé inicial, e brilhantemente colocado. Vamos às perguntas aí que eventualmente apareçam, considerações, ponderações. Alessandro? Eu lendo esse texto e lendo alguns outros textos referentes ao que Luhmann diz, eu fiquei muito curioso em saber como isso é analisado sob a perspectiva da judicialização da política ou do ativismo judicial, assim, sobre Luhmann e a autopoiese dos sistemas. É possível entender que existe essa judicialização da política ou que cada sistema atua dentro do seu próprio sistema sem necessariamente interferir no outro, senão causar propriamente irritações no outro sistema? Você sabe que eu tinha anotado aqui para fazer essa provocação para vocês. Antes de falar, Gabriel, eu sugiro a gente insista nesse ponto que o Alessandro colocou muito bem. Essa inversão de prioridade, né, vai ser a legislação, mas o tribunal, o centro do sistema jurídico. Como fica a tese da ativismo judicial e judicialização? O que vocês acham?
uma frase só. O Alessandro fez uma pergunta difícil, mas direta, né? A resposta é direta também e não aprofundada. A judicialização da política. Posso estar errado, mas assim, a forma geral aí da teoria dos sistemas do Luhmann, né, e aqui concretamente considerada, me parece que a política influencia, mas o sistema jurídico concebido nessa estrutura, né, centro e periferia tal, e como sistema comunicacional, funciona sozinho. Né? Essa é uma resposta inicial em termos bem formais, né? Então, se há contato, se não há contato, como é que se faz isso aí? Influencia, alimenta, mas ao mesmo tempo essa comunicação aí centrada na decisão, né? Tem uma passagem fantástica que ele invoca expressamente a cibernética, né? A questão circular ali, né? Funciona por si mesmo, o que acho que é passível de uma observação assim, até elogiosa do ponto de vista da beleza lógica da construção, mas um pouco criticável, né? Eu fiz várias notas pessoais que eu tive que ir pulando para não atrasar o horário, mas assim, isso aqui eu não sei se é muito, né, do ponto de vista do que é desejável, né, para a gente pensar a sociedade ou uma transformação social, se isso aqui é muito construtivo, né? Mas, enfim, já falei demais. Professor. Quem mais, pessoal? Então, eu posso falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar de alopoiese e aí eu vou apanhar do senhor, no caso do Marcelo Neves e tal. Posso? Deixa eu só pegar um pouquinho do quem ainda não apresentou o seminário, só para ver aqui o Sérgio. Você já fala. Professor, dentro dessa pergunta, e algo que realmente eu fiquei com dúvida, haveria diferença para Luhmann de sistema do direito para sistema político? Porque ele fala de um sistema de direito, onde esse sistema internamente ele subdividiria entre a atividade que resultaria na jurisprudência, nos tribunais, mas ele também fala do sistema dos parlamentos, da criação da lei. Mas, fora isso, haveria um sistema político, eu não sei se seria possível responder, diferente do sistema do direito ou como um subsistema. Essa é uma questão também dentro da pergunta, né, na verdade. Quem mais? Uma voz feminina, vai. Mais alguém, pessoal? O que vocês acham? O cara fala que o tribunal é o centro do sistema jurídico, não a legislação. Que o tribunal vai produzir o direito. Tranquilo? O tribunal faz o que ele quiser, chega no limite a não se diferenciar da política, igual o Sérgio perguntou. O que vocês acham? Lucas? Minha pergunta talvez seja até mais básica. Eu queria entender o que ele entende por tribunal. É só o órgão jurisdicional? Porque a maior parte dos conflitos nem chega ao judiciário. Não, é tribunal. É simples. Isso é fácil de responder. É tribunal. Mas aí, segunda instância. Isso aí tem que ver até se essa teoria dele tem alguma pertinência com a realidade, né? Alguma atualidade. Talvez até com a realidade dele, porque talvez ele não tenha percebido que mesmo na Alemanha e tal, a maior parte dos conflitos não chega até o Poder Judiciário e tem aplicação de direito. Mas é só uma observação. Rapaz, falar que o Luhmann não percebeu alguma coisa é ousado, assim, ele era um dos caras mais atentos e estudiosos. Ele tentem, quando algo que um autor desse porte fala não faz sentido para vocês, pensem que provavelmente é a gente que está errado, não ele. Tenta entender qual que é a lógica do cara. Tipo, os principais sociólogos do século XX, ele não percebeu que o conflito não chega? Tem uma resposta nesse texto para esse ponto. Deixa eu ouvir você, Gabi. Doutor Bachur, desculpa, antes da Gabi, eu estou enchendo muito o saco hoje, mas é que é o excesso de tempo dedicado ao texto. É que tem que ser na sua chave. Ele afirma, ratificando o que você disse, né, da previsibilidade do Luhmann dessas situações, ele afirma expressamente no texto que a maior parte dos conflitos não chega. Ele está atento a isso, né? Beleza. Vai, Gabi. Então, professor, você colocou agora... Eu estava meio um pouco resistente a fazer esse comentário, porque eu acho que eu preciso ainda digerir um pouco mais para dar uma resposta mais completa.
Mas eu acho que o senhor jogou uma pergunta que eu consigo responder agora, que é com relação a essa questão que ele coloca que os tribunais seriam o centro e que não teria talvez ali uma diferenciação entre o jurídico e o político. Eu já pensei muito sobre isso, eu já refleti muito sobre isso, e inclusive é um ponto que eu sempre jogo para os meus professores, porque em várias aulas a gente sempre está discutindo essa questão da neutralidade, essa questão do ser técnico, né, e o ser político, e para mim não faz muito sentido. É claro, quando a gente está discutindo em níveis acadêmicos, a gente separa um pouco, né, e faz uma análise mais separada, não coloca necessariamente dentro de um contexto, mas eu acho que às vezes a gente esquece que não tem como separar o político, né, porque não tem nada neutro. O jurídico é político. Então, se a gente entender que o jurídico é político, acaba, de uma certa forma, um fazendo parte do outro. Então, talvez quando o Luhmann ele não faz essa separação, talvez ele tenha percebido exatamente isso. Que, na verdade, o jurídico é político e não tem uma separação assim tão grande. Mas ele escreveu um livro que chama O Direito da Sociedade, um que chama Política da Sociedade, um que chama Arte da Sociedade, um que chama Religião da Sociedade, Educação da Sociedade, Ciência da Sociedade. Ele passou a vida dizendo que um não tem nada a ver com o outro. Aí vem você e fala que... Eu acho que tem como a gente sistematizar, claro. A gente tem como colocar, olhar para o todo e colocar identificar as partes que cada um tá ali. Mas quando você olha o todo, tá tudo junto. Então, ao mesmo tempo que você pode separar, você também pode unir, porque, na verdade, todo mundo tá entrelaçado. Eu entendo e concordo, mas vamos tentar defender o ponto de vista do Luhmann aqui, porque isso, levando o teu ponto de vista, que é extremamente interessante, radicalizando ele, a gente chega na totalidade do marxismo, não é? Eita, não sabia que você mesmo não sabia que você era tão comunista assim, hein? Tô brincando contigo, Gabriela. Tô brincando, mas é que totalidade é a categoria do Marx e a categoria do marxismo por excelência. Eu tenho um comentário para fazer, mas não quero fazer agora. Gabriel, pegamos mais gente? O Edu tinha uma coisa para falar, mas pegamos mais intervenções? Eu acho que a gente já pode ir conversando sobre isso. Talvez Então, deixa só o Edu que eu cortei. Isso, deixa eu só exatamente. Tá. O Edu, se puder falar aí. Oi. Tô aqui. Não, é porque... Alô, Poiese. Você falou dessa questão da judicialização da política. Eu queria saber, eu posso fazer algum comentário em relação a isso, tentar me arriscar. O que a gente vê quando lê Albert Luhmann é que ele coloca, quando ele trata da autonomia dos sistemas, todo subsistema para ele é autônomo. Ele opera num ciclo, ele opera fechado. Então, para o direito, da ótica do direito, tudo que o direito está decidindo é direito. Ele vê como se política ou não política, moral ou não moral, o importante não é que ele vai decidir a política, que ele vai decidir a moral, o importante é, se ele for decidir a política, ele vai decidir de maneira jurídica, ele não vai decidir a política politicamente, ele não vai usar critérios da política para decidir a política, ele não vai usar critérios da moral para decidir a política. O importante para ele é usar critérios do direito para decidir a política, se ele for entrar na política. Eu vou falar só isso. Excelente, já começou a responder um pouco por onde eu acho que é uma boa forma de resolver essa questão, mas antes de eu falar, eu gostaria de ouvir o nosso amigo Adequan. Boa tarde a todos. Olha, acho que 90% da minha resposta, o Eduardo acabou de matar ela, né? É que é justamente isso, né? A questão essa questão da operacionalização interna, né? Que os sistemas que o Luhmann pensa a partir dessa diferenciação durante o tempo que ele vai adquirindo é justamente isso, atuar sobre o seu código binário, que cada sistema vai ter o seu, ele sofre essa influência interna, né, e só que ele, pelo seu programa, ele faz essa operacionalização interna de acordo, né, com esses seus códigos, né, e obviamente ele sofre influência, né, ele vai sofrer influência da polícia, da polícia também, mas da política,
de uma forma claríssima, e assim, acho que tem um texto que é fundamental nisso, não sei se tem tradução para o português, que é a Constituição como Aquisição Evolutiva, que mostra esse toque de contato entre esses dois sistemas que são autônomos, né? Hoje, autônomos a ponto de, né, muita gente dizer que o direito é o imunizador de todas as relações sociais, inclusive, né, de todas o ponto de encontro das relações, né, sociais. Eu acho que no texto, ali o Luhmann ele fala sobre uma certa circularidade entre o direito e a política, né? E é o que ele fala, que diz que, inclusive, vai evitar que os tribunais apliquem o próprio direito que ele acha que deve ser, né? Que aí eu acho que dá uma cutucada ali no realismo jurídico do que começa a se aflorar nos Estados Unidos, ali no século XVIII para o XIX, né? Bom, é isso. E aí eu devolvo para vocês com uma pergunta provocativa. Se tudo que o direito faz é a aplicação do código lícito e ilícito, então, de fato, não tem judicialização, né? Aí é tudo uma operação ou uma judicialização, ou então tudo é judicialização, né? Provocando um pouco mais, quando eu... E aí a pergunta é, a teoria de Luhmann, uma das teorias mais sofisticadas que a gente tem à disposição, ela não oferece um critério para a gente identificar excesso do judiciário? Não existe excesso. Se tudo que o judiciário faz é uma operação do sistema jurídico e código lícito e ilícito, então, se tudo está nesse código, não há excesso do judiciário, nem quando ele impede ministro de tomar posse, nem quando ele impede a ministra de tomar posse porque não pagou o INSS da empregada, por causa da Cristiane Brasil. Aí não tem. Então, a gente tem um fenômeno que todo mundo no direito discute, que é a judicialização, e eu não consigo discutir com o Luhmann. Vejo feições muito interrogativas. Consegui provocá-los. Alessandro, vamos lá, antes de eu falar um pouco do que eu acho. Porque assim, eu tô lendo muito sobre isso. Hoje eu vou apresentar mais tarde o texto do professor Você Barroso, que arrumou essa confusão toda, foi a tua primeira pergunta que fez isso. Vamos lá. Pois é, mas é porque tá tudo aqui em cima pegando fogo. Você que tá confundindo o grupo todo aqui. E aí eu vou apresentar o texto do professor Barroso, e hoje à tarde a aula com o professor Ulisses é sobre isso, inclusive o texto que o Aleroy falou da Constituição como do caráter evolutivo da Constituição. A gente vai debater isso, então está tudo pegando fogo aqui. Do modo que eu vejo, é o seguinte, eu acho que Luhmann traz a resposta para esse problema. Se a gente encarar o sistema fechado, como Luhmann propõe, né, a solução para o problema do excesso é do próprio sistema, do código binário do sistema, entre lícito e ilícito. Se a atuação do sistema do direito foge do que está dentro do sistema, né, do que é para o sistema trazer como válido, você tem a resposta nesse código binário, assim como acontece na política. O sistema político também pode cometer excesso, né? E a resposta para esse excesso no sistema político também deve se dar dentro do próprio sistema. Por isso que eu estou tão confuso aqui com o Luhmann, porque eu vou falar disso na minha dissertação, né? A minha dissertação é sobre presencialismo de coalizão e ativismo jurídico, a relação entre uma coisa e outra. Então tá pegando fogo aqui a minha cabeça com tudo isso. Vamos esclarecer. Deixa eu ouvir rapidamente Diogo e Edu, daí eu falo. Professor, boa tarde a todos os colegas. Essa solução, ela não estaria naquilo que o Luhmann fala sobre o acoplamento, ou seja, a Constituição como acoplamento entre os dois sistemas, porque daí qualquer eventual excesso que possa haver, por exemplo, do sistema jurídico, ainda que ele esteja fechado dentro da teoria do Luhmann, ele se resolveria nesse embate do acoplamento constitucional.
Quer dizer, dentro da Constituição, esses sistemas se confrontam e, em tese, eles devem se resolver ali, porque daí, se não se resolverem, seria um embate, efetivamente, entre os dois sistemas, nesse momento em que haja esse acoplamento. Então, qualquer eventual excesso buscaria uma reação do sistema político dentro do campo próprio em que essa reação possa ocorrer, que é onde eles se comunicariam. Bom, pelo menos eu acho que seria, dentro da concepção do Luhmann, por aí, mais ou menos, sei lá. Obrigado, Diogo. Vai lá, Edu, antes de mim. Então, professor, rapidinho. Com essa pergunta do senhor, eu imagino que, diante de situações tais, como a que o senhor elencou, a gente pode estar diante de incursões tentativas, né, incursões desdiferenciadoras, né? Aí eu entraria no sistema do direito, se utilizando, se apropriando do código de outros subsistemas da sociedade para tentar, ou para, enfim, efetivar o controle de determinadas situações, como, por exemplo, o direito utilizando o código da política para decidir a própria política ou outra situação. Eu não lembro agora quem é que coloca, mas é muito interessante, que o código do direito é o lícito e ilícito, né? O código ele tem que ser binário sempre. Quando um código ele é corrompido, quando ele, digamos assim, se mistura, se sobrepõe ao código, você começa a formar umas anomalias, como, por exemplo, lícito porque rico, ilícito porque pobre. Ou então, no caso, quando o código do direito ele se mixa com o código da política, lícito porque governo, ilícito porque oposição, ou o contrário, os códigos eles se corrompem, eles se misturam, eles se sobrepõem, eles se justapõem, de uma maneira onde o direito, muitas vezes, né, principalmente onde ele não é um sistema, ele não constitui um sistema ainda muito bem consolidado, ele pode sofrer essas incursões diferenciadoras que autores como, por exemplo, Marcelo Neves chama de alopoiese, Teubner fala de heteropoiese, etc. Eu acho que é um tijolinho assim, para essa discussão. Boa, deixa eu entrar um pouco nisso, tem até uma pergunta no chat também, um pouco por isso, bom, para começar a responder, antes de entrar nisso, que esse é um tema complexo mesmo, e a gente escolheu esse texto porque essa discussão, né, ativismo é um dos temas mais discutidos na pós-graduação, né, mestrado, doutorado no Brasil. É um tema que movimenta muito, né, tem muita gente escrevendo sobre isso, tem catimba constitucional, tem Conrado semanalmente, então é importante a gente discutir, né, para fazer um pouco uma situação. O Marcel começou falando que Luhmann é labiríntico, muito circular. Eu gostaria de relativizar um pouco isso, porque isso, assim, sem nenhuma crítica à tua apresentação, Marcel, isso é o jeito que o Luhmann se vende. Ele afirmou isso. Ele se vende como uma mudança de paradigma, como... e aí eu gosto de relativizar um pouco, fazendo uma relação do Luhmann com a tradição sociológica. Eu vi que tem mais uma mãozinha levantada aqui, já te dou a palavra, Lucas, que é o seguinte, pessoal, na sociologia, se a gente olhar como um discurso estruturado, ela deve ser entendida quase que como uma resposta ao Marx, né? O Marx, e aí eu pego o ponto da Gabriela, que foi super importante, né? O Marx fala que é uma teoria, que a sociedade ela é uma totalidade unificada pelo papel do capitalismo, pela função do capitalismo. E a sociologia toda se desenvolve para negar esse diagnóstico. Como? Diluindo um pouco o papel da economia e o papel do capitalismo. Então, o Weber, ele vem com uma teoria da racionalização macro, né? Tenta até explicar o capitalismo pela ética protestante. Simmel, formalização do mundo da vida. Durkheim fala dos aspectos morais da divisão do trabalho social, não dos aspectos econômicos, mas dos aspectos morais. Parsons, sistema e evolução. Habermas, sistema e mundo da vida. E Luhmann, sistemas, né? Então, num certo sentido, o Luhmann está todo alinhado com a tradição. Apesar desse troço dele de cibernética, biologia, ele está super alinhado com a tradição
inserir o diagnóstico da modernidade numa macroteoria de diferenciação funcional e não numa teoria do capitalismo. Por que ele usa, na minha opinião, né, é uma leitura muito particular minha, que não tenho a pretensão de ser o dono da verdade nesse assunto, mas por que ele usa cibernética, biologia, teoria geral de sistemas? Porque ele quer um conceito de cognição e de comunicação que seja separado do par filosófico clássico sujeito-objeto, né? Então, máquinas conseguem alguma cognição, máquinas comunicam entre si, né? Um termostato, quando ele, que é o grande exemplo dos textos cibernéticos todos, ele lê o ambiente, comunica para dentro e se autorregula. Então, é esse tipo de intuição é que ele tira dessas fontes um tanto heterodoxas, né? E aí ele se alinha com a tradição sociológica quando ele tenta relativizar o papel da economia e aumentar o individualismo, né? Tanto que ele diz que a diferenciação de sistemas ela é um ganho de individualidade porque você não está mais circunscrito pela classe social, pelo estamento, você tem que se comunicar no direito, juridicamente, na política, politicamente, na arte, de maneira estética, na ciência, cientificamente, o que dá muito mais margem de ação para o indivíduo. Então, isso do aspecto geral, né? O que a gente poderia falar um pouco dessa parte? Essa é uma grande inversão que ele faz na teoria do direito, né? Vocês viram no Habermas o papel que a legislação tem. A legislação é, de fato, de novo, o ápice do sistema jurídico. É dali que vem a tentativa habermasiana de recarregar o direito com a legitimação de caráter moral. Então, quando o Luhmann muda isso e põe os tribunais com o papel de criação do direito, e ele coloca, eu tenho até uma aula antiga que é no gráfico que eu vou mostrar, um rabisco aqui, como ele coloca a legislação na periferia do sistema, olha como isso é ousado, né? E ele relativiza o papel da própria lei, aumentando o papel da decisão judicial para criar o direito. E nesse texto, nesse capítulo, vocês devem lembrar de uma passagem que ele fala que o tribunal tem que se esforçar muito para preservar a própria consistência. E que por isso que a gente vê decisões dos tribunais, muitas vezes apoiadas em critérios formais. Que é para, quanto menos o tribunal se expuser, mais ele garante a consistência do sistema jurídico, né? Isso é uma forma de vocês interpretarem, por exemplo, a súmula 7 do STJ. Por que o STJ tenta barrar tudo o tempo todo? Porque se ele foi inundado de pressão para a decisão, né, a única coisa que o tribunal não pode fazer é não decidir. Se ele tiver que decidir toda hora, é inescapável você passar por decisões inconsistentes, né? Lógico que do ponto de vista do próprio direito, essa decisão não vai estar construída numa argumentação, num uso do código lícito e ilícito, mas enfim, o tribunal tenta sempre se blindar, né? E aí, antes da gente fazer mais um pouco de discussão, eu vou tentar responder um pouco essa problematização, né? Como é que fica o fenômeno da judicialização e se a gente não conseguiria caracterizar desvio, né? Bom, primeiro que tem uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado com a teoria do Luhmann, porque ela, de um certo sentido, ela tem uma teleologia, por exemplo, ao dizer que tudo que aquele sistema faz é operação daquele próprio sistema. Isso é algo que a gente precisa sempre olhar com uma pulga atrás da orelha, né? Porque ele formula isso de uma maneira tão radical que parece que qualquer desvio disso, a gente cai na alopoiese, na desdiferenciação. Isso é que eu acho que é um passo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para não assumir leituras dogmáticas e dogmatizantes dos autores. A gente ganha em potencial analítico se a gente não fizer isso, na minha opinião, né? Por exemplo, a questão dos acoplamentos. A questão da relação entre política e direito é muito a relação entre política e direito é muito mais complexa do que só a constitucionalização. Para o Luhmann, todo o problema já vem com a solução. Você só pensa política e direito com a Constituição. Mas então você blinda o sistema de uma maneira, do meu ponto de vista, um pouco artificial,
né? É claro que com esse diagnóstico do tribunal como centro do sistema político, a questão do ativismo fica relativizada, mas ela não fica inviabilizada. E a forma como a gente pode tentar identificar os excessos do tribunal tem a ver com algo que vocês tangenciaram, algumas nas falas e na pergunta, que é quando o tribunal se vale do código binário de outro sistema. Por exemplo, o governo e a oposição, né? Quando o tribunal se arroga o papel de oposição política. E isso aconteceu no Brasil recente, né? Então, quando o impeachment não está andando, vamos acelerar a cassação da chapa. Isso é uma forma de atuar numa lógica totalmente política, né? E quando que você identifica, porque senão fica no subjetivismo do observador, né? Quando que você identifica que o tribunal está se passando, que o tribunal está se apropriando do código lícito e ilícito? Aí você tem dois critérios de controle de consistência interna do sistema, de acordo com um, né? Um é a consistência interna das próprias decisões, que é o fato das decisões serem apoiadas em precedentes, em decisões pretéritas do tribunal. E o segundo, que é um papel que a gente nunca pode negligenciar na teoria do direito do Luhmann, é o papel da dogmática. A dogmática jurídica é o grande filtro de consistência jurídica. Quando que você, por uma construção interna do próprio sistema, que a dogmática ela é uma parte do sistema jurídico, né, quando é que ela é desrespeitada em flagrante dissonância com decisões pretéritas ou com valores básicos do sistema, né, do direito positivo. Então, e aí, um ponto é, quando isso acontece, você não mergulha imediatamente num processo de desdiferenciação. O ponto que eu acho é que as coisas têm que ser mais nuançadas e relativizadas, né? Quando um sistema... Gente... O ponto de... o fato do sistema, às vezes, usar o código de outro emprestado não significa necessariamente a desestruturação total do sistema por dentro. Esse é um dos pontos centrais que eu acho que a gente não pode correr o risco, né, de achar que, porque fez uma vez, então, de fato, o sistema jurídico se desdiferenciou, não temos mais um sistema funcionalmente diferenciado do direito no Brasil. Não, a gente tem um sistema que não é internamente institucionalizado a ponto de se blindar contra toda e qualquer, né, contaminação, mas também não é toda e qualquer contaminação que joga fora o bebê com a água do banho. Então, com isso, a gente teria uma forma e algum critério para julgar essa judicialização que tem que ver quando que o tribunal deixou passar, abriu mão da consistência pretérita e quando que ele violou a regra dogmática, que é a produção do conhecimento interna ao próprio tribunal, né? Então, isso é um pouco para a gente entender esse ponto, pessoal. Não sei se... O Lucas estava com a mão levantada, não sei se fez sentido para vocês. Fala aí, Lucas. Eu fiz até no chat a pergunta, seria isso, não seria então como um vírus que está invadindo, aplicando um código, né? Porque o que é que o vírus faz? Ele entra, para pegar também essa brincadeira com a biologia, né? Que o professor bem explicou que não é para levar assim então a ferro e fogo. Mas já que ele usa muito a biologia, seria então como um vírus que faz produzir um código que não seria o código daquele sistema, e aí o jurídico começa a aplicar o código da política. Mas aí minha pergunta era qual seria a correção imune, né? Como é que tudo esses sistemas vão se corrigir para evitar que essas situações pontuais aconteçam? Aí, de fato, tem um pouco a ver com a última intervenção, não lembro quem foi, se foi o Eduardo ou não lembro mais, o Alessandro, que falou que o próprio código do sistema vai corrigindo, né? Então, por exemplo, se você tem o uso de um código que você percebe, por exemplo, o uso o posicionamento como oposição, o próprio tribunal e a segunda instância, os recursos vão, em tese, corrigindo isso com base no código lícito e ilícito, né? Num certo sentido, é isso a forma como o Luhmann responderia, né?
do sistema se autocontrolar. Roberta está com a mão levantada. Bom dia, pessoal. Obrigada, professor. Eu queria saber o seguinte, qual seria a visão do senhor sobre a visão crítica que Marcelo Neves tem? Que Marcelo Neves, ele adota na constitucionalização simbólica, ele acredita que o nosso sistema é alopoético e, por conta dessa alopoiese, houve uma usurpação do direito pela política a tal ponto, segundo ele, que na nossa própria criação constitucional, a nossa própria Constituição, nada mais seria do que a expressão dessa alopoiese, porque o político teria se apropriado do jurídico para poder fazer uma Constituição que não tem por objetivo o cumprimento efetivo das normas, mas tão somente passar uma imagem para a população de que algo vai ser feito e que algo seria cumprido. Então, quando Marcelo Neves coloca, por exemplo, que a nossa Constituição ela não seria nem sequer a Constituição nominalista naquela clássica distinção que Levenstein faz entre as normativistas, as nominalistas e as semânticas, Marcelo Neves diz que a nossa Constituição não seria nem sequer uma Constituição nominalista, muito menos semântica, ela seria apenas simbólica, porque teria havido essa apropriação. Aí, o que eu queria saber, na visão do senhor, que eu sei que é um lumaniano, qual é a crítica que o senhor teria para responder essa visão que o professor Marcelo Neves tem? Eu não sou lumaniano, eu fiz um doutorado sobre Luhmann, é bem diferente. Eu estudei bastante. Oi! Apresenta! Já se foi a Cecília. Eu não me considero lumaniano como alguém comprometido de antemão com isso, né? Eu fiz um trabalho sobre Luhmann como uma crítica ao trabalho, a estrutura interna do Luhmann. Eu acho que tem pontos muito positivos, como lente para ver a sociedade, né? O que eu digo sempre, isso foi uma coisa que a minha professora no pós-doutorado lá na Universidade de Berlim me fez muito entrar na cabeça, que as teorias são como lentes, entendeu? Você não tem que ter uma teoria com a qual você enxerga tudo. Você tem que ter um fenômeno e aí você vai ajustar o grau, o ângulo para aquilo que você quer ver. Eu acho dogmatizante quando você diz o seguinte: eu vou ver tudo com esse óculos aqui, não interessa qual fenômeno, esse óculos vai dar conta de tudo. Tem hora que chega a presbiopia na gente e o óculos não dá mais conta de tudo. O que eu acho dessa parte, Roberta? Eu acho que a tese do Marcelo de constitucionalização simbólica eu acho muito boa, e ela é condizente, por exemplo, com vários dos ensaios de interpretação do Brasil. Você pega Sérgio Buarque, isso está lá, você pega Paulo Prado, está lá, você pega Gilberto Freire, está lá. Eu acho que você não pode absolutizar. Por exemplo, o fato de você fazer uma constitucionalização em alguma medida simbólica não significa que aquilo que foi constitucionalizado não é apropriado na luta política e depois se torna uma realidade. Se vocês pegarem aquele livro que eu dei no meu curso de doutorado para vocês, lá, o 1988, Segredos da Constituinte, se vocês pegarem as entrevistas do pessoal que falou que foi uma irresponsabilidade fazer o SUS do jeito que foi feito, que não existiu dinheiro, que a gente colocou na Constituição que era um sistema universal, gratuito e que cuida de tudo de todo mundo, né? Não passaria na lei de responsabilidade fiscal, mas que bom que foi feito, porque depois ele se tornou realidade, ainda que em medida ínfima perto do que a população precisa. Então, naquele momento, 88, dizer aquilo é uma constitucionalização simbólica? Mas olha o impacto que isso teve para organizar o discurso em torno da saúde pública. Olha o impacto que ainda tem hoje, quando você está numa crise sanitária, de o que significa defender o SUS e abrir mão do SUS, né? Então, o fato da constitucionalização ser simbólica não significa que ela é totalmente ineficaz, né? Tem um artigo, eu posso até mandar para vocês, que eu falo da performatividade da exclusão.
né? Que é um pouco assim, quando você enuncia a desigualdade e você, ao mesmo tempo, está reivindicando inclusão, a exclusão ela tem um efeito. Ela tem um efeito muito prático, né? Que eu não gosto é desses diagnósticos um pouco estanques, de falar o direito brasileiro é alopoético. Significa o quê? Que todas as nossas decisões jurídicas estão contaminadas pela política? Pô, isso não me faz sentido, né? Lembra da fala do Pablo, de que a gente tem um campo para usar o Luhmann na pesquisa empírica, mas isso tem que ser feito com bastante parcimônia e cuidado? Eu acho que essas passagens é que a gente tem que tomar cuidado. Da mesma maneira como não dá para a gente dizer que então não existe judicialização com o Luhmann, não é verdade. Você tem que ver como você usa a lente para descrever um fenômeno que é excessos do poder judiciário. Você tem que ver quando você percebe esses excessos em casos pontuais. E aí você tem que ver se esses casos pontuais se tornam estruturais, né? Se vocês pegarem a investigação do Bernd Hunters, eu vou pôr aqui no chat. Esse cara ele tem um livro dele em espanhol que chama Os Juristas do Terceiro Reich, que ele mostra como você foi forçando a interpretação legislativa, jurisprudencial do direito de Weimar até você chegar no Terceiro Reich, entendeu? Então, eu acho que existe, para fazer análise empírica, histórica, é tudo uma questão da medida, né? Não dá para você falar, o direito no Brasil é alopoético. Pô, não tem nenhuma decisão aqui que segue o critério lícito e ilícito de maneira pura, em nenhuma instância, nem na primeira instância, nem na segunda, nem TRF, nada, é tudo contaminado, não me parece fazer sentido. Mas me parece fazer sentido que em alguns momentos muito específicos, os tribunais superiores acabam, ou podem acabar, ou em alguns momentos episódicos no Brasil, incorreram em posicionamentos tipicamente políticos. A questão, que aí é difícil de dizer nesse momento, é se isso se deu um passo estrutural que contaminou o sistema de maneira sem volta, ou se o sistema consegue se autocorrigir. E grande parte da capacidade do sistema de se autocorrigir e autorregenerar está na dogmática, que por isso é responsabilidade de vocês. Escreverem mestrados e doutorados sólidos, para que quando o tribunal se passe, ele ache aonde voltar para o critério dele, né? Essa é um pouco a nossa responsabilidade como teóricos do direito. A gente tem que usar a teoria para ter clareza para a solução dos problemas dogmáticos, práticos, né? O direito é uma ciência prática, uma ciência responsável com a solução dos problemas da sociedade como um todo, né, pessoal? Então, assim, um pouco do fato do direito no Brasil ser muito manualístico, muito voltado para OAB ou concurso, isso deixa o nosso sistema mais vulnerável. A nossa vulnerabilidade está mais na pobreza da dogmática do que em qualquer outro ponto, né? Porque é de lá que o sistema se regenera, é do acervo de conceitual para conseguir dizer, está fazendo sentido ou nos desviamos, né? Na minha opinião. Tem mais duas aqui, Alessandra e Edu. Só uma dúvida, o senhor acabou de falar, a gente suscitou essa dúvida. Quando eu estava falando de, por exemplo, né, eu falei de uma das coisas, de incursões de diferenciadores, aí eu peguei e combei isso com alopoésia. Sabe, não é possível uma operação em si, ela ser alopoética dentro de um sistema, sem ocasionar a desdiferenciação desse sistema, já que ela vai ser gradativamente corrigida? Aí tudo bem. Você Mas pode ter operação. Essa operação como uma operação alopoética, já que nela foi utilizado um código externo. Bom, isso, né? Pode. Esse cara que eu estou pondo aqui no chat, ele escreveu sobre isso. Ó. Ele tem alguns textos em inglês. Qual que é o grande problema que eu acho da construção do teoria do Luhmann? É que ele bloqueia de saída contaminações. Entendeu? Só o direito produz comunicação jurídica. Só o sistema econômico produz comunicação econômica e só o sistema político produz comunicações políticas. Mas como que você explica
um general dizer que se o tribunal julgar um habeas corpus de uma determinada maneira, as consequências são imprevisíveis. Isso é contaminação, né? Como é que você diz que você precisa manter o comércio aberto para não parar a economia? Isso é uma contaminação do sistema econômico. A sociedade é feita de contaminação, né? É um pouco por isso que tem me atraído a atenção o Latour, porque eu acho que o Luhmann chegou no limite do que dava para ir, né? Porque tudo que ele descreve é muito depurado, né? O direito produzindo direito, sabe? Por exemplo, você não permitir a aplicação, vou dar um exemplo hipotético, hein, pessoal? Nada a ver com a realidade, mas você não permitir a punição de um general que participa de ato político em flagrante afronta ao Código Disciplinar aplicável. Isso é uma contaminação. Tornou todo o sistema alopoético? Não, mas é uma operação alopoética dentro de um sistema? Muito provavelmente. Muito provavelmente. Quais as consequências? Vamos ver. Vamos ver qual a nossa dogmática sobre isso. De onde a gente vai buscar recursos para dizer que nos passamos e devemos voltar para o eixo, sabe? Alessandro. Então, professor, eu já fiz essa pergunta antes para o professor Ulisses e isso me traz uma certa inquietação. Até que ponto essas teorias, tanto do Habermas quanto do Luhmann, são reflexos do que aconteceu na Alemanha com o nacionalsocialismo? Ou seja, essa contingência, essa restrição que ele cria dos sistemas, não seria uma resposta a evitar uma repetição disso, ou um caminho a tentar evitar uma repetição disso? O senhor até falou dos exemplos agora do general que foi fazer política, ou do general que falou sobre o habeas corpus. Talvez essa autopoiese não tente fugir um pouco dessa contaminação externa, como aconteceu no Terceiro Reich, como isso aconteceu na Alemanha na década de 30? Não, sim, eu acho que ela tenta fugir, mas aí a pergunta é quão bem ela descreve a realidade ao fugir disso. Entendeu? Qual que é o limite? É o que eu estou falando para vocês, um óculos, uma teoria é um óculos, a melhor metáfora para vocês entenderem qualquer teoria é um óculos, ela tem um certo alcance. Você usa óculos, você tem quantos graus? Eu tenho 6 graus de miopia, entendeu? Se eu puser um óculos que me permite ver 3 graus, eu vou enxergar errado. Mas 6 graus eu entendo, mas se afastar demais do objeto eu também já não vejo. Então, o jeito que a gente tem que mobilizar as teorias é para a gente conseguir enxergar aquilo que elas nos permitem ver e apontar os limites para a gente avançar na construção teórica e avançar na construção dogmática. O nosso papel aqui não é repetir o que os autores disseram, né? Tem um trabalho muito interessante do Guilherme Leite Gonçalves. Ele fala o seguinte: a teoria do Luhmann ela se propõe totalmente empírica e descritiva, mas ela tem um componente normativo, que é uma sociedade bem ordenada, que é a sociedade alemã dos anos 80, do welfare state de pleno emprego. O Luhmann nunca... Eu registrei pouquíssimas menções dele ao nacionalsocialismo, que é um grande parênteses de indiferenciação total. Escola, direito, político, tudo subordinado à lógica de um partido. O nacionalsocialismo é a prova de que a teoria do Luhmann não consegue descrever tudo o tempo todo. Entendeu? A questão é a gente ir modulando. Eu joguei no grupo de WhatsApp o livro do Reuters, chama Direito Degenerado. Recomendo que vocês leiam. De repente a gente inclui numa discussão do grupo na próxima semana. Gabriel, acho que era isso, não era hoje? Acho que podemos ficar por aqui, então, com o vídeo que eu vou passar aqui para vocês daqui a pouco. Eu vou só lembrar 2 coisas aqui, rapidamente. Primeiro é o seguinte, pessoal, tem 3 pedidos, na verdade, para vocês, antes da gente encerrar. Primeira coisa, eu vou pedir para vocês me escreverem no meu e-mail aqui do IDP, vou colocar o meu e-mail aqui para quem não tiver, idp.edu.br.
porque quem quiser se inscrever oficialmente no grupo e linkar o Lattes com o grupo de pesquisa, eu preciso que vocês me enviem os CPFs. Então, quem puder enviar para a gente, aí eu faço a inserção de vocês como pesquisadores do grupo, tá bom? Então, isso é super importante para a gente institucionalizar o grupo no CNPq e tudo mais, tá, pessoal? Quem puder, eu agradeço muito, tá? Inclusive, para efeitos de comprovação para vocês depois, que fazem parte do grupo, etc., é muito importante. Segundo ponto que eu queria tratar com vocês. Essa é, em tese, a nossa última reunião do semestre, né? No semestre que vem nós vamos iniciar um novo ciclo de discussões. A gente havia combinado que vamos ler os autores franceses, mas eu e o Bachu vamos revelar para vocês em breve qual é a nossa proposta para a gente discutir juntos, tá bem? Então, hoje, em tese, é nosso último encontro. E só que nós preparamos uma última rodada de discussões entre nós para o dia 25 de junho. Nós vamos contar com a presença do pesquisador Tiago Simin, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Ele vai dar uma palestra para a gente sobre... Basicamente, ele vai falar um pouco sobre a tese dele, a tese que ele está defendendo lá, sobre trabalho e reconhecimento. E eu acho que é uma boa oportunidade também dos nossos pesquisadores aqui interagirem com uma pessoa que está terminando a tese agora, com várias discussões metodológicas. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente trocar figurinhas com alguém que está num estágio que logo, logo muitos de vocês vão estar. Dia 25, então, pessoal, nesse mesmo horário, tá bom? A gente vai fazer esse encontro, que vai ser o nosso último do semestre. É isso. Agradecer muito a vocês pela... Gabriel, qual é o nome do professor? Algum texto? Não tem nenhum texto, e o professor chama Tiago Simin. Logo, logo a gente vai fazer a divulgação aí do material, tá bem? E aí a gente passa para vocês isso. Em princípio, não vai haver discussão de um texto específico, mas eu pedi a ele para ter em conta os textos que a gente leu durante o semestre, e de modo que ele vai tentar fazer alguma ligação com o que é o passado recente, o presente, o futuro da teoria crítica, tal qual eles entendem por lá, e a gente vai ver como a gente entende por aqui. Vai ser uma boa oportunidade da gente discutir, certo? Agradeço, então, pessoal, muito a vocês por terem participado desse semestre. Foi muito legal, foi surpreendentemente legal. A gente já sabia que ia ser bom, mas foi muito bom. Foi muito boa a interação aqui. Estou muito feliz com a resposta de vocês, com a qualidade das intervenções, com o capricho nas apresentações. A gente está realmente super empolgado. O segundo semestre nós vamos fazer um grupo um pouco mais extenso, mais encontros. A gente viu que vocês têm perna, tem todo mundo com gás. Nós vamos ler mais coisa, discutir mais, tá? Isabela e Gabi tem que pôr mais mulher falando aqui nesse grupo, mas tá muito masculina essa discussão aqui. É isso mesmo. Eu vou entrar aí, viu, Bachura? É a primeira que eu venho. Tá nós. Mas por falar em mulher, tamo aí. Isso. Tô te aguardando no semestre que vem. Tá certo. Excelente. E para finalizar, então, a gente sempre gosta de ouvir um pouco os autores, né? Eu e o Bachura, a gente ficou em dúvida, porque temos dois vídeos aqui, um mais engraçado e um outro um pouco menos engraçado. Eu vou passar o menos engraçado primeiro e a gente fecha com a beleza, né, do intelectual alemão. Ao final aqui a gente vai apreciar um pouco a beleza desse grande intelectual Niklas Luhmann. Mas brincadeiras à parte, pessoal, o trecho que eu vou passar agora, eu acho que é realmente interessante, porque faz um link decisivo, a meu ver, a respeito de tudo que a gente viu nesse semestre com a discussão do texto de hoje, né? O potencial crítico da teoria dos sistemas. E acho que abre muito a porta para o que a gente vai discutir no semestre que vem, né? Esse texto que a gente leu hoje, esse capítulo do Direito da Sociedade, acho que é realmente
O Luhmann, como a gente discutiu aqui, não é conhecido como um grande prosador, né? Mas o texto em si é magnífico, né? É muito bem construído, logicamente, e apresenta uma série de paradoxos que eu acho que no semestre que vem nós vamos discutir a fundo e vamos tentar entender bem o que a teoria social e a filosofia política entendem por essas contaminações, né? Acho que o semestre que vem, Baixo, a ideia de contaminação vai ser muito importante para nós. É isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui o trechinho selecionado. Tá? Uma entrevista do Luhmann com as legendas em espanhol. Tá sem áudio. Agora foi. Foi, né? É porque eu estava escutando isso aqui na velocidade da luz. É isso. Vamos embora. An einer Stelle Ihrer Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas, dass Vernünftigkeit nichts weiter sei als Umsetzung struktureller Systemerfordernisse in Rollenvorschriften, die im System überwacht und sanktioniert werden. Bedeutet das nicht doch, wie Ihre Kritiker es formuliert haben, dass die Systemtheorie damit darauf verzichtet, Maßstäbe anzugeben für die Vernunft oder Unvernunft einer gesellschaftlichen Ordnung, dass sie darauf verzichtet zu beurteilen, ob und wem ein gesellschaftliches System nützt oder schadet, ob es also, sagen wir, demokratisch oder faschistisch ist? Só uma pausa aqui, é basicamente dos centros das discussões que a gente teve hoje, né? Ou seja, a teoria ela não critica nada, ela não tem potencial crítico, e a isso é que ele vai tentar responder. Weil die Systemtheorie für solche Wertungen über Systeme keinen eindeutigen Standpunkt bezieht. Wenn sie also alles unter dem Gesichtspunkt analysiert, wie ein System stabilisiert und funktionsfähig bleiben kann, dann ließe sich auch politischer Terror oder Mord aus dieser Perspektive noch rechtfertigen. Ich glaube, die Kritik, die Sie treffend wiedergeben, ist zu pauschal. Man muss zweierlei unterscheiden. Zunächst einmal ist es richtig, dass die Systemtheorie nicht von vorgegebenen, natürlich oder moralisch absolut vorgegebenen externen Größen, Instanzen oder Kriterien ausgeht, sondern annimmt, dass alle Maßstäbe der Beurteilung des Handelns in der Gesellschaft selbst formuliert werden und gleichsam als Abstraktion an ihren eigenen Himmel geschrieben werden, also sich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung ändern. Man erreicht größere Tiefenschärfe und größere Differenziertheit der Analyse, wenn man nicht nur an absoluten Maßstäben misst, sondern prüft, welche Konsequenzen Extremwerte in Richtung Terror, also in Richtung einer bestimmten politischen Seite des Systems, in Bezug auf andere haben, also etwa in Bezug auf Kapitalsammlung, Bezug auf Sozialisation für zivilisiertes Verhalten, in Bezug auf Rechtsinstrumente und so weiter. Das heißt, die Systemtheorie würde politisch wirksam werden, in dem Sinne, dass sie Konsequenzen bestimmter extremen Annahmen im Bereich der Politik kritisiert, aufweist, aufdeckt, behandelt. Liegt darin nicht eine Unentschiedenheit gegenüber politischen Fragen, die es eben möglich macht, dass systemtheoretische Forschungen für alle politischen Ziele verwertet werden können, also auch zur Rechtfertigung und Stabilisierung bestehender Herrschaftsverhältnisse als eine neue Ideologie einer technokratischen Gesellschaft? Só pequeno pause aqui, pessoal. Essa é a crítica que a escola de Frankfurt fazia para o Luhmann, né? Em especial o Habermas, né? Que a teoria dos sistemas era um saber da tecnocracia e da burocracia estatal. Ja, die Systemtheorie enthält keine immanenten Sperren gegen. Fala, Baixo. E fazia porque o Luhmann veio da burocracia, né? Ele era assessor num tribunal. Ele trabalhou longo tempo com a prática jurídica antes de virar o Luhmann que ele virou. Vai lá, Gabs. Politische Verwendung gegen Gebrauch oder Missbrauch. Wie sollten solche Sperren auch aussehen? Die Kontrolle der Politik und die Frage, ob die Herrschaft stabilisiert oder nicht stabilisiert werden soll, was ich wissenschaftlich immer noch für eine Frage halte, muss in der Politik selbst geleistet werden, und zwar im konkreten Detail. Und unser eins kann nicht jeden Tag in Bonn sein. Herr Professor Luhmann, welche Kritiker Ihrer Systemtheorie fürchten Sie am meisten? Die Dummen. É genial isso aí, né? É muito bom esse vídeo, Gabriel.
É isso. Então, pessoal, nos vemos no dia 25, combatendo todas as formas de burrice aí, tá bom? Até mais. Grande abraço. Abração. Obrigado, pessoal. Boa tarde. E vê o e-mail, Gabriel. Tchau, tchau. Valeu. Vou olhar. Obrigado.